E esse raio-x simples vai identificar a existência ou não do esporão. Esse esporão, como eu disse, ele produz uma dor aguda, principalmente quando pisa, por conta que o esporão, na verdade, é uma calcificação que parece um espinho, não é? E, a partir desse diagnóstico, o que realmente resolve, viu, Carlos Alberto, é a litotripsia. Não é raio laser, não, são ondas de choque. A litotripsia é um procedimento que funciona e muito bem para o tratamento de esporão. Tá? Essa litotripsia é o mesmo procedimento realizado para aquelas pessoas que têm cálculo renal. Né? Então, você tem uma pedra no rim, essa litotripsia é o tratamento por ondas de choque, é um tratamento não invasivo, quer dizer, não corta. Né? A onda de choque atravessa a pele e explode, não é? Destrói aquela calcificação, tá bom? Um abraço muito grande, viu, Carlos Alberto, e aos queridos amigos moradores aqui no bairro do Atalaia. A Sônia, ela é nossa ouvinte moradora no Mirante da Mata. Ela diz o seguinte: doutor Ailton, a gota, uma doença muito comum, a gota. A gota é um tipo de reumatismo. Não é o seguinte, Sônia, a gota, também chamada de pelagra, é uma das doenças mais antigas que se tem conhecimento. Não é? Semana passada nós falamos sobre hanseníase, sobre lepra. A lepra, a hanseníase, é uma doença muito antiga. Existem relatos bíblicos de que Miriam, irmã de Moisés, tinha hanseníase. Não é? Agora, a gota, ou pelagra, a gota, ela também é uma doença muito antiga. Não é? Existem relatos na história do século V antes de Cristo. Não é? Século V antes de Cristo. Então, mais de 2.500 anos já se falava em gota. A gota é uma doença, viu, Sônia? É uma doença que se manifesta com dor muito intensa, sem que exista a necessidade de um traumatismo anterior. Então, para você entender, eu não tenho nada, passeei, fui no cinema, me diverti, não tenho nada. Aí eu deito. Aí, na manhã seguinte, eu acordo com uma dor violenta, e normalmente 80% da dor da gota atinge o dedão do pé, o chamado hallux, o dedão do pé. Então, o meu dedão dói, mas dói tanto como se eu tivesse quebrado o dedo. Ou como se eu tivesse jogado bola no dia anterior e tomasse uma pancada. Não é? Então, dor aguda na articulação, sem traumatismo anterior, sugere a existência de gota. Não é? A articulação comprometida, como eu disse na grande maioria das vezes, Sônia, é o hallux, que é o dedão do pé. Mas a gota, em segundo lugar, tem as articulações do joelho, podendo afetar também o quadril, não é? E 2-3% afeta outras articulações. Por exemplo, cotovelo, punho, às vezes a articulação aqui, ó, temporomandibular, não é? Agora, o que é a gota? Como eu disse, a gota é uma doença de início agudo, não é? Onde surge uma dor intensa. Essa dor é acompanhada dos chamados sinais flogísticos. O que é sinal flogístico? É dor, calor, quer dizer, fica quente, tá? E perda de função, ou seja, dificuldade em movimentação. Né? Esses são os sinais da gota. E o que ocorre na gota? O que ocorre na gota é o depósito de uma substância química chamada ácido úrico. O ácido úrico, nos indivíduos que têm a doença, está em excesso no organismo. Estando em excesso, pode esse ácido úrico se depositar em determinados locais, como articulações, o que vai causar artrite, não é? Que é mais comum, pode se depositar na pele, formando tufos
muito comum na região do cotovelo, muitas vezes se deposita na pele aqui próximo aos olhos, não é? Fica como se fosse uma região esbranquiçada, não é? E, infelizmente, pode se depositar nos rins também. Não é? Inclusive nos rins, formando os cálculos renais. Não é? Todo indivíduo que tem cálculo, ele deve, né, quando for eliminar esse cálculo, tomando medicamentos, ou até fazendo procedimento de litotripsia, esses indivíduos, eles devem pegar a pedra, o cálculo, né, a pedrinha, e mandar para análise para se identificar de qual tipo de substância que produziu aquele cálculo. Pode ser oxalato de cálcio, muito comum no leite, né? Aquelas pessoas que ingerem grande quantidade de leite e derivados, queijo, por exemplo, mas pode ser também de ácido úrico, né? Comum naquelas pessoas que possuem alterações metabólicas que aumentam o ácido úrico. Muito bem. É mais comum em quem a gota? A gota é mais comum em homens. De cada 10 indivíduos com gota, 8 são homens e 2 são mulheres. E normalmente o homem que tem ácido úrico, que tem gota, ele é um indivíduo gordinho, obeso e sedentário, que não tem atividade física. Bom, perfeito. Então, o que sente o indivíduo que tem gota? O indivíduo que tem gota, ele pode ter lesões, como eu disse, articulares, lesões de pele e cutânea, né? E pode ter lesões no rim, inclusive cálculo renal. Quem é afetado pela gota, normalmente são indivíduos que possuem alterações de uma enzima, de uma substância química no organismo, e essa substância química predispõe a elevar os níveis de ácido úrico. A gota era conhecida como doença dos nobres, não é? Doença dos ricos, dos reis. Por quê? Porque os fatores desencadeantes são aqueles indivíduos que ingerem muito peixe, muita carne, principalmente carne de animais jovens e pequenos, não é? E indivíduos que ingerem muito vinho e cerveja. Não é? O tratamento da gota, primeiro, precisa-se medir os níveis sanguíneos de ácido úrico. Precisa-se fazer dieta. E se o ácido úrico estiver muito alto, o médico prescreve uma substância que tenha função, um medicamento que tenha a finalidade de diminuir esses níveis de ácido úrico. Na crise, ou seja, quando o indivíduo tem aquela dor intensa e dor incapacitante, ele não consegue andar, de tanto que dói quando atinge o pé, ou o tornozelo, ou o hálux, o dedão do pé. Aí se dá anti-inflamatório e repouso. Não é? Respondendo aqui a Sônia, do Mirante da Mata, então, fazer o exame, medir os níveis de ácido úrico e, a partir disso, você instituir o tratamento. Tá? O médico que trata é o clínico geral, obrigado, o clínico geral, o ortopedista também, não é? Ou o reumatologista, que, como eu disse, respondendo aqui a Sônia, a gota é sim um tipo de reumatismo, tá bom? Beijo muito grande, viu, Sônia? E aos queridos amigos moradores aí do bairro do Mirante da Mata. Mirante da Mata, que é o bairro do meu amigo Paulinho Lenha. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Câmara Municipal, ao meu grande amigo Eduardo Nascimento, um abraço muito grande, viu, Edu? Que é nosso amigo lá da região do Rio Cotia. Um abraço muito grande a você, viu, Edu? Vem uma hora tomar um café aqui na rádio. Quero mandar um abraço muito grande também a um grande ouvinte, viu, Rafa? Um ouvinte especial, né? Que é o meu querido amigo Dito Pedroso, que está sempre sintonizado. Um abraço muito grande, viu, Dito? A você, ao Jarbinhas, a Márcia, sua esposa, a Márcia, sua filha, também a sua esposa, enfim. Um abraço muito grande, viu, Ditinho? Deus abençoe você e a toda a família. 4243-4597 é o nosso telefone, né? A Cida, ela é nossa ouvinte, moradora no bairro do Monte Santo, aqui na nossa região, e ela pergunta: doutora Ailton, minha filha tem 6 anos
e ela tem cada mês, segundo ela aqui, infecção urinária. Esse ano já teve 6 vezes infecção urinária. Muito bem. O que é infecção urinária? Infecção urinária é uma infecção nos elementos do aparelho urinário, não é? Bexiga, uretra, não é? E essa infecção pode subir até os rins. Eu tenho dito aqui repetitivamente que o grande inimigo da mulher é o papel higiênico. Não é? Quando for ao banheiro, ao invés de usar papel higiênico, a mulher precisa usar o quê? Duchinha ou bidê. Usando a duchinha ou bidê, você vai dificultar a ida de bactérias que existem no ânus, que existem nas fezes, que vão atingir o canal urinário. Então, primeiro, se ela estiver com infecção urinária, precisa procurar um médico. Né? Precisa levar no pediatra, ela que tem 6 anos. O médico vai fazer um exame de urina. O exame de urina, basicamente, se divide em 3 exames. 3 exames. Primeiro, exame tipo 1, urina tipo 1, exame de urina tipo 1. Segundo, cultura de urina. E terceiro, antibiograma da urina. Então, urina tipo 1, cultura e antibiograma. Para que serve a urina tipo 1? Urina tipo 1 é um exame simples da urina. Aí o médico vai olhar, ver se tem pus, se não tem, se tem o tal do leucócitos, que é o pus, se tem sangue, se é hemácia, ou eritrócitos, se tem açúcar, não é? No caso do diabético e assim por diante. Então, o médico pega o exame de urina. E no exame de urina ele vai dizer se tem ou não infecção. Se houver aumento de leucócitos, de pus, tem infecção. Então, a urina tipo 1 é o primeiro exame. O segundo exame que é feito é a cultura. Pega-se a urina e coloca numa placa que tem toda a comidinha que a bactéria gosta. É o chamado meio de cultura. Cultura, cultivar, não é? Aquele exame cultura vai identificar o bicho. E normalmente o bicho que causa infecção urinária em criança é o tal da Escherichia ou Escherichia coli, que é uma enterobactéria, uma bactéria comum nas fezes. Todo cocô, todas as fezes têm Escherichia coli. Muito bem. Segundo exame, cultura. E o terceiro exame é o antibiograma. O que é isso? Então, eu vou repetir. Exame tipo 1 faz a identificação do que está acontecendo, se é infecção ou não. Segundo exame. O segundo exame é a cultura. Cultura de cultivar, para você ver que bicho cresce. Coloca no microscópio e olha. A grande maioria é a tal da Escherichia coli. E terceiro é a chamado antibiograma. E o que é esse negócio, antibiograma? É uma placa cheia de buraquinho. Cada buraquinho desses tem um monte de antibiótico. Um monte de antibiótico. Aí o técnico do laboratório pega o que você cultivou e vai jogando naqueles buraquinhos. E coloca lá na estufa a 38 graus, simulando a temperatura do corpo humano. Aí espera alguns dias e tira. E olha, esse buraquinho aqui morreu todo mundo. Morreu todo mundo? Morreu. Então o antibiótico é bom. Pode receitar. E esse outro aqui, não morreu ninguém. Então esse antibiótico não presta. E esse aqui, mais ou menos. Então o antibiótico é mais ou menos, eu não vou receitar não. Então o antibiograma é um exame que identifica qual antibiótico mata aquele bicho que está causando infecção urinária. Então, respondendo, Cida, a sua menina tem uma infecção repetitiva, de repente ela não está tomando o antibiótico certo. Então precisa procurar um médico, pediatra, fazer o exame de urina, fazer a cultura para ver que bicho é e o antibiograma para identificar o agente causal. E também o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo, que a sua filha não está se limpando direito. Ela está se limpando para trás com papel higiênico e está levando cocô, fezes, do ânus para a vagina. E essa bactéria, quando encosta ali na vagina e pega o início da uretra, onde sai o xixi, ele entra ali e causa infecção urinária. Então, procurar o médico, pediatra, fazer os exames,
Urina 1, cultura e antibiograma, e principalmente orientar sua filha que não se deve usar papel higiênico. Tem que usar o quê? Chuveirinho, bidê, né? E lavar. Lavar com sabonete, com sabão, ou até com sabão de coco, né? Antes de realizar uma cirurgia, a gente lava a mão. Pega uma escovinha, esfrega, esfrega, esfrega. E o sabonete, o sabão que a gente usa, é sabão de coco, né? É o sabão de coco que a gente usa, né? Por quê? Porque o sabão de coco ele é um excelente antisséptico. Ele mata a bactéria. Tá bom? Beijo grande, viu, Cida? E aos queridos amigos do Jardim Monte Santo. Monte Santo é o bairro da minha querida amiga, ela trabalha em casa, ela é quase da família. Ela é da família, né? Que é a minha querida amiga Cleusa. Cleusa, beijo muito grande a você e aos seus familiares, né? 4243 é o nosso telefone, 4243-4597, 11-4243-4597. Quero mandar um abraço muito grande também ao nosso ouvinte, o Alex Pareja, que é o nosso ouvinte cativo, né? Um abraço muito grande, Alex. Obrigado pela audiência. A Marta é moradora no bairro aqui do Atalaia, da região do Atalaia. Ela diz, doutor, eu tenho pedra na vesícula, quero saber se precisa operar. Uns falam que sim, outros falam que não. Marta, é o seguinte, pedra na vesícula, também chamada de litíase biliar, é um quadro muito comum, né? Ele atinge normalmente a litíase biliar. Obrigado, Rafa. Ele atinge normalmente mulher na faixa dos 40 anos, normalmente mulher obesa e mulher multípara, aquela que teve vários filhos. Então, 4 coisas que aumenta a incidência de cálculo da vesícula. A vesícula está aqui do lado direito. Você pega o mamilo, desce, é osso, né? Osso, chega uma hora que acaba o osso, a costela, e começa a barriga. Bem aqui é a vesícula, né? Normalmente aqui não dói. Quando aperta aqui e dói, isso é chamado ponto de Murphy, ou sinal de Murphy, é indicativo de que a vesícula está estufada e está doendo. É um sinal de problema na vesícula. Aqui, ó, mamilo, desce, é duro, tem a costela. Quando acaba a costela, começa a barriga, começa o abdômen. Aí você aperta aqui, se estiver doendo aqui, é a vesícula. Muito bem. A vesícula, ela pode formar cálculos. Por quê? Porque a vesícula, ela é um armazém. A vesícula não produz nada. Ela é um armazém, igual a bexiga. A bexiga armazena urina. Quem produz urina é o rim. A bexiga é uma caixa de urina, só isso. Uma caixa d'água, de urina, é um armazém. E a vesícula? A vesícula não produz nada também. Quem produz a bile, né, é o rim. Produz a bile e armazena a bile aonde? Dentro da vesícula. Só que a bile, ela é formada por sais, que é o taurocolato e o glucolato de cálcio. Esses sais biliares, que são importantes no processo digestivo de gordura, por exemplo, quando eu como muita carne rica em gordura, né, a vesícula contrai, libera a bile e a bile vai fazer a digestão de gordura. É a bile que dá a cor característica das fezes. Aquela cor característica amarronzada do cocô, das fezes, é consequência da bile. Se o indivíduo não tem bile, o que acontece? As fezes ficam sem cor, né? O que acontece, por exemplo, na hepatite. Um dos sinais da hepatite, porque a bile não está sendo eliminada, é a chamada fezes sem cor, ou fezes acólicas, sem cor, ou cocô, fezes em aspecto de massa de vidraceiro, né? Muito bem, voltando. Quem produz a bile é o fígado. Produz a bile e armazena ele na vesícula, que está aqui. Esse sal biliar, em algumas pessoas, podem formar cristais. Esses cristais vão se unindo, grudando um no outro, e formam uma pedra.
que é o cálculo biliar, ou pedra na bile, não é? Muito bem. A bile, ela tem, sabe aquela cornetinha do vendedor de pipoca? Aquele quá, 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 que aperta? Aquela cornetinha, ou o aparelho de medir pressão, aquela perinha, a bile, ela tem aquele tamanho e aquele aspecto também, né? Então, da vesícula biliar, né, que tem esse aspecto de pera, sai uma mangueirinha. Essa mangueirinha é um canal que vai levar a bile até o intestino. Se você tem cálculo biliar, se você tem uma pedra dentro da vesícula, essa pedrinha pode sair nesse canal e produzir um entupimento, né? E esse entupimento é grave, porque a vesícula começa a inchar e você tem um quadro agudo. Então, respondendo a Marta do Atalaia, a Marta provavelmente fez um exame. Que exame ela fez? Ultrassom. Normalmente o ultrassom, que hoje é baratinho, toda esquina tem, o SUS tem, todos os hospitais têm ultrassom. O ultrassom dá o diagnóstico de pedra na vesícula. Então a Marta fez o exame e deu pedra na vesícula. Qual é a pergunta? Precisa operar ou não? Marta, a conduta, a orientação que se dá hoje é que você deve operar. E operar de forma eletiva, quer dizer, de forma programada, né? Porque, de repente, aquela pedra desce e vai entupir o canal e você vai, de repente, ser obrigado a fazer uma cirurgia de urgência. E a cirurgia de urgência, normalmente, né, como é urgência, ela é feita na correria. Pode ter complicações muito piores, né? Principalmente se você for diabética, tá? Então, quem tem cálculo, quem tem pedra na vesícula, precisa procurar um médico, né, ou gastro, ou cirurgião geral, e planejar o tratamento cirúrgico da retirada da vesícula. Ah, não retira só as pedras, não? Não. A gente retira toda a vesícula, tira a vesícula fora. Mas e aí, não vai ter armazém? Não, aí o fígado produz a bile e a bile vai sendo eliminada gradativamente dentro do intestino, né? E não vai ter problema nenhum, você vai viver normalmente. Quem tem maior probabilidade de ter pedra na vesícula é, 2 pontos, mulher na faixa dos 40 anos, tá? Gordinha, obesa e multípara, que teve muitos filhos. Ah, homem pode ter? Então, homem não pode ter? Pode. Meu irmão Ari, ele teve cálculo na vesícula e teve que operar. Antigamente, né, quando eu me formei, a gente fazia um corte grande aqui, ó, né? Era um corte oblíquo para você tirar a pedra. Hoje, com as novas tecnologias, existe um procedimento que é a videolaparoscopia, quer dizer, a cirurgia por vídeo. E como é que faz? O médico faz 3 furinhos, mas bem pequenininho, menor que o dedinho, 3 furinhos. Num furinho entra o pessoal da televisão para filmar, o outro furinho entra o pessoal de pega das pinças, e o terceiro furinho, o material de corte. Então, um filma, um pega e o outro corta, né? E retira-se tudo pelo furinho. O prognóstico é muito melhor. Por quê? Porque você agrediu pouco, foi pouco manipulado, né? Diferente daquela cirurgia grande, que você corta, afasta, quer dizer, e é muito mais rápida, e o prognóstico, o pós-operatório, ele é muito mais tranquilo. Tá bom, Marta? Beijo grande a você e aos queridos amigos aí, moradores no bairro do Atalaia. A Simone é moradora do Morro Grande. Para quem não conhece, Morro Grande é um bairro onde se localiza a reserva do Morro Grande. E nessa reserva tem a represa Pedro Baite, não é? Né, Rafa? Pedro Baite, que abastece a região, abastece São Paulo, que é uma represa maravilhosa, né? E a reserva do Morro Grande é muito bonita, né? Tem onça, né? Tem onça, tem animais silvestres, é muito grande e muito bonita, aqui na região de Cotia.
Ela diz o seguinte: patela solta, quando ando, a patela mexe muito. O que fazer? Olha, Simone, o que é patela? Patela, também chamada de rótula, antigamente era rótula, né? Essa bolachinha redondinha que todos nós temos em cima do joelho, né? Na parte da frente do joelho, nós temos uma bolachinha chamada rótula ou patela, não é? A rótula ou patela é importante para o equilíbrio de andar, de caminhar e de correr, né? Algumas pessoas têm uma doença, ela fala aqui patela solta, mas na verdade chama-se patela, instabilidade da patela ou patela lateralizada, não é? E quem tem patela lateralizada, ela precisa procurar o ortopedista e o ortopedista avaliar, dar um diagnóstico correto e a partir daí instituir o tratamento. Normalmente se usa uma joelheira especial, né, um dispositivo especial para estabilizar essa patela. E muito importante, né, é a fisioterapia para poder você produzir um fortalecimento nessa região. Tá bom, Simone? Beijo grande a você. Você deixou o telefone aqui, depois a gente conversa, tá? Beijo grande a você e aos queridos amigos aí do bairro do Morro Grande. Parece que tem alguém na linha. Pois não, Rafa. Bom dia, doutor Ailton, pessoal aí da rádio, bom dia. Doutor Ailton, essa semana eu fui fazer um exame admissional numa empresa, né? E aí fiz o exame completo e saiu lá no laudo do exame que eu tô com pressão alta, né? Eu não sabia e acabou saindo que eu tenho pressão alta. Eu queria que o senhor passasse mais informações que eu fiquei um pouco assustado e passar um pouco para mim sobre pressão alta, viu, doutor? Um bom dia para o senhor e tá muito bom o programa. Parabéns. Eu sou o Marcos, falo aqui do Parque Rincão. Olha, Marcos, a hipertensão arterial, pressão alta, é uma doença muito comum, né? É muito comum, infelizmente. Muitas pessoas sofrem de pressão alta e não sabem que tem pressão alta. É uma doença silenciosa e grave. Muito bem. O aparelho que mede a pressão arterial chama-se esfigmomanômetro. A pressão arterial é dada por dois números, um número maior e um número menor. Por exemplo, 12 por 8, 14 por 10, 15 por 11, 11 por 7. Os dois números são importantes, mas o mais importante é o menor número. O menor número. Hipertensão arterial é quando, ao se medir a pressão do indivíduo, o menor número é ou for superior a 9. Exemplo, o indivíduo mede a pressão, ele tem a pressão 14 por 8. 14 por 8. 8 é menor do que 9. Se você comparar 14 por 8 com o indivíduo que tem pressão 13 por 9,5, 9,5 é pressão alta. Então, o mais importante é o menor número. O menor número não pode ser superior a 9. Quando ele for superior a 9, você tem hipertensão arterial. O indivíduo que tem pressão alta ou hipertensão arterial, infelizmente, na sua grande maioria, não sente nada. A pressão está alta, mas ele não sente nada. Então não faz mal? Faz mal sim. Sabe por quê? A pressão alta vai, no decorrer dos anos, destruir, não é? Um órgão importante que nós temos, que é o rim. Né? Aquelas pessoas que estão na fila de hemodiálise porque o rim não funciona, a grande maioria é causada, o agente causal foi a hipertensão arterial. Então, quem tem pressão alta precisa sim tratar a sua pressão. Por quê? Porque quem tem pressão alta vai, mesmo que não tenha sintoma, vai ter a destruição do seu rim. E essa destruição do rim, ela é lenta. E olha que engraçado, pressão alta estraga o rim. O rim, quando vai estragando mais ainda, ele filtra menos, então a pressão aumenta mais. Então, um piora o outro e o outro piora o um. Pressão alta, piora o rim.
O rim não funcionando, a pressão sobe mais. Se a pressão sobe mais, estraga mais o rim. E estragando mais o rim, a pressão sobe mais. Se a pressão sobe muito mais, estraga muito mais o rim. E assim por diante, é assim que funciona. Então, quem tem pressão alta deve sempre procurar o médico, né? Tomar os medicamentos para controlar essa pressão. E é super importante, eu já tenho dito isso aqui várias vezes, além de tomar o medicamento, restringir o inimigo do rim. O inimigo da pressão alta. E quem que é o inimigo da pressão alta? Hein, Rafa? Quem é? Sódio. É o sódio. O sódio. Ah, é o sal de cozinha? Também. Sal de cozinha é cloreto de sódio. Mas é o sódio que é o inimigo, não é o cloreto, não. É o cloreto de sódio. O sódio é o inimigo do rim. Então, tudo que tiver muito sódio, você evita ingerir. Né? E tem um fato importante que eu vou dizer a vocês. Né? Esse fato é a tal da água mineral. Tudo na vida é perecível, tudo estraga, inclusive a água. Se eu pegar uma água, mas uma água boa, mineral, pura, lá na nascente, lá no Morro Grande, eu vou lá, está cheio de nascente lá, eu pego uma água, ponho na garrafa. Daqui 3 dias, sabe o que vai acontecer com essa água? Ela vai ficar verde, começa a ficar turva. Ué, e a água que fica na prateleira do supermercado? Aquela água lá não estraga. Não estraga, não. Por quê? Porque a indústria coloca coisa lá para não estragar. Coloca o que para não estragar? Sódio. O sódio é o conservante da indústria. Então, pessoal, hoje, quando o ano passado, ano retrasado, surgiu o problema da crise do abastecimento, surgiram medos na população, principalmente na capital, de tomar a água da Sabesp, que a água da Sabesp seria ruim, faria mal. Aí alguém teve a infeliz ideia de chamar o tal do volume morto. O que é volume morto? Imagina que você tem aqui, ó, vou pegar o copo aqui, um caninho puxando água. Chega uma hora que a água desceu tanto que o caninho não puxa. Então sobrou um pouco de água aqui. Essa água eles chamaram de volume morto. É a mesma água que tinha antes, mas eles chamaram de volume morto. E quando fala essa denominação, esse volume morto, o cara acha que é uma água podre, morta, estragada, e não é. E isso fez o quê? Uma correria muito grande aos supermercados, aos bares, e só beber água mineral. Água mineral, essa que vende por aí, tem muito sódio. Eu falo para vocês. Sabe qual água eu bebo, Rafa? Rafa já viu. Água da torneira. Eu vou lá na torneira ali, ó, e tomo um copo d'água. Porque a água da Sabesp, a água da Sabesp aí é boa. Eu tomo água da Sabesp que não tem sódio. Se eu for beber só água mineral, a ingestão de sódio é muito grande. Eu vou piorar ou até desencadear uma hipertensão arterial. Eu tenho um paciente que bebe muita água, porque nós temos que beber água, né? A água é fundamental. Quantos litros devemos tomar por dia? Em média, 2 litros. Né? Então, imagina você tomando 2 litros de água, que está cheia de sódio. Você vai ter a tua pressão alta. Então, quem tem pressão alta, bebe água da Sabesp. É super importante tomar um medicamento. E é super importante ter atividade física, fazer caminhada, né? Andar, não precisa correr não, andar. Andar mais de meia hora, 40 minutos, andar todos os dias, fazer caminhada. Né? E manter o peso dentro dos limites normais. Existem pessoas que têm pressão alta, por quê? Porque está obeso. Se você tem 1,60 m, procura manter seu peso em torno dos 60 quilos. Eu tenho 1,86 m. Eu vou pesar quanto? No máximo 86, 90 quilos. Né? Eu estou um pouquinho acima do meu peso, estou pesando quase 100 quilos. Eu preciso emagrecer. Né? Mas tem pessoas que são muito obesas. E a obesidade, o sobrepeso, a primeira coisa que mexe é com a pressão sobe. Junto com a pressão vem uma doença muito ruim, que é o diabetes mellitus. O diabetes
a pessoa obesa, principalmente depois dos 40, 50 anos, ela é um fator de risco para o surgimento do diabetes. E o sobrepeso, quer dizer, se o indivíduo tem 30, 20, 40 quilos acima do peso, alguém vai pagar por isso. E quem vai pagar? As articulações que estão carregando esse peso. O indivíduo que tem 25 quilos acima do peso, a coluna vai sofrer. E é igual eu pegar um carinha magrinho, pegar um saco de 25 quilos e pôr nas costas dele. Companheiro, pá, toma esse saco aí e seja feliz. E não pode largar o saco com 25 quilos. Junto com o sobrepeso vem as doenças ortopédicas, as chamadas oses, né? A artrose, que é a destruição da coluna, artrose de coluna, artrose de quadril, articulação da coxa femoral, artrose de joelho e artrose de tornozelo. Tem pessoas que têm artrose, ou começo de artrose de coluna, de quadril, que quando emagrece, nossa, melhorou muito. Lógico que melhorou, você tirou a carga exercida pelo sobrepeso. Tá bem? Um abraço muito grande. É o Marcos, né? O Marcos, morador de onde? Do Parque Rincão. Rincão, né? No quilômetro 30 da Raposo Tavares. Estamos chegando ao final de mais um plantão médico. Eu quero agradecer. Tem um monte de pergunta aqui, mas as pessoas que deixaram o telefone eu retorno e tento ajudar de alguma forma. Tá bom? Respondendo as perguntas. Tá? Deus abençoe a todos. Que tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Eu lembro que esse programa, ele tem o reprise, não é? Na segunda-feira, às 13 horas. Né? Existe o replay do programa, aqui com o nosso querido Rafa Mendes, Rafa Mendes, que é o nosso técnico, o nosso presidente Bispo Chacon, e agradecer em especial você, meu amigo, minha amiga, que nos prestigia com a sua audiência. Ok? Quero mandar um abraço também ao nosso diretor, esse grande causídico, esse grande advogado, o doutor Muscati. Um abraço muito grande, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Centro Médico Cotia. Atendemos todas as especialidades médicas. Clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, neurologista, dentre outros. Com preços populares. Ligue 4616-9214.